Glória a Deus, aleluia. Para a igreja, amém? Amém. Está apresentando a nossa pastora na mão do nosso Todo-Poderoso. Glória. Amém. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, nós estamos aqui apresentando a tua serva nas tuas mãos. Que o Senhor continue abençoando, Pai, usando ela, Pai, como o Senhor tem usado profundamente, ó Deus. Que o Senhor continue colocando palavra nos nossos lábios para que venha contra os nossos corações, não só hoje, mas enquanto o Senhor nos dá graça, Pai, para a tua filha. E onde o Senhor enviar, que o Senhor continue usando e o teu nome continue glorificado, Pai. E vida se renda aos teus pés, através, Senhor, dos lábios da tua serva, Pai. Pai, continua com ela, Pai, que cada palavra, meu Deus, venha tocar, aleluia. Coração triste, angustiado e sofrido, para uma grande libertação, abençoa e seja com ela, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. Obrigado, Pai, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Amados, abre sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Louvado seja Deus. Por mais um dia de culto, mais uma noite chuvosa, né? Amém. Deus abençoe, amado. Glória a Deus. Livro de Jó, você trouxe o seu exemplar na Bíblia. Abre aí para acompanhar a leitura. Amém, queridos? Louvado seja Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, ou nenhum dos seus pensamentos, podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui. Glória a Deus. Amém? O livro de Jó, ele é o livro mais antigo da Bíblia. O livro que é considerado um dos primeiros livros escritos e colocado aqui, dentro da Bíblia Sagrada, formando aqui, irmãos, este conjunto, de 66 livros. E o livro de Jó é um livro poético, é um livro que foi escrito, irmãos, para a nossa reflexão. E todo o livro de Jó se dá a uma pergunta: por que o justo sofre? Por que Deus permite o sofrimento na vida do justo? Por que a gente fala assim quando se trata de Jó? Porque não foi o homem que deu testemunho de Jó, não foi a sua mulher que deu testemunho de Jó, não foram os seus amigos que deu testemunho de Jó, mas foi o próprio Deus, aleluia. O próprio Senhor, irmãos, o soberano Deus, é quem declarou para o adversário da nossa alma, a saber, Satanás. A Bíblia diz que ele estava ali, irmãos, passeando na terra, e ele entra naquela reunião no céu, e está escrito na palavra de Deus que Deus pergunta: de onde vem Satanás? E aí ele responde: olha, de andar pela terra e rodear por ela. E o próprio Deus declarou: observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, e que se desvia do mal e que teme a Deus. O próprio Deus deu testemunho de Jó. E nós vamos compreender, irmãos, através de todos os capítulos, do 1 até o 42, nós vamos compreender toda essa trajetória que tinha um único objetivo, irmãos. Deus permite o sofrimento na vida do justo para revelar
sua glória, aleluia. Para revelarmos a sua grandeza, a sua majestade. Porque bem verdade irmãos, que quando nós estamos bem, que tudo está dando certo, muitas vezes nós relaxamos um pouquinho, muitas vezes irmãos, nós entramos em zona de conforto, aleluia. Muitas vezes irmãos, nós só temos olhos para contemplar as bênçãos de Deus, o que não é errado, né? Lógico, não é errado você contemplar as bênçãos que o Senhor te dá, mas existe um dado momento, irmãos, nas nossas vidas que nós precisamos olhar para o céu. Aleluia. E o próprio Jó declarou aqui no texto que nós lemos: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Então, o livro de Jó ele é dividido em algumas partes. A primeira parte fala das teses que Satanás apresenta a Deus. E Satanás vai dizer assim: lógico que ele te adora, é lógico que ele te teme, é lógico que ele se desvia do mal. Você enche ele de bens, você enche ele de fartura, você enche ele de coisas. Então, para quebrar as teses do diabo, é que Deus permite o sofrimento na vida de Jó. Olha só que coisa interessante, irmãos. Deus confiava tanto em Jó, irmãos. Deus tinha tanta certeza do coração de Jó, aleluia, que o próprio Deus disse: vai lá, toca, pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Porque através, irmãos, da paciência e da fidelidade de Jó, quem seria envergonhado? O diabo, o adversário da nossa alma. É por isso, irmãos, que nós, quando estamos assim, irmãos, verdadeiramente conectados, irmãos, com os projetos de Deus, com o propósito de Deus, com a obra de Deus, o diabo, irmãos, ele vai se levantar, ele vai querer fazer de todas as formas a envergonhar o servo de Deus. Mas o servo que é fiel, irmãos, o servo que se mantém na posição, independente da circunstância. E é tão verdade que o coração de Jó era um coração íntegro, era um coração reto, que quando a própria mulher tentou influenciar ele dá uma resposta categórica. Eu acho linda essa resposta de Jó, irmão, porque essa resposta, irmãos, vai destronando toda artimanha, toda ferramenta, aleluia, vai destronando, aleluia, tudo aquilo que o diabo estava arquitetando contra a vida dele. Quando a própria esposa, a pessoa que era mais próxima de Jó, sua própria carne, tenta influenciá-lo, ele diz assim, irmãos, ele dá uma resposta certeira. Ele diz: aceitaste o bem de Deus com prazer, e agora o mal não queres aceitar. Aleluia. Irmãos, que mentalidade é essa? Que visão é essa, irmãos? Que visão extraordinária. Até o mal ele atribui a Deus, porque ele sabe, irmãos, Jó sabia que tudo vinha de Deus, aleluia. Então nós vemos a parte em que as teses do diabo são quebradas, nós vemos a parte em que Jó é testado, é provado para murmurar, para maldizer a Deus, e ele faz o contrário. E aí nós vamos ver a parte, lá no finalzinho, no capítulo 42, um pouquinho antes de Deus virar o cativeiro, mudar o cativeiro de Jó, aleluia. Nós vamos ver que ele se arrepende. Mas ele se arrepende, irmãos,
Porque chegou um dado momento no seu sofrimento, ele não murmurou contra Deus. Jó, ele não foi um reclamão, um murmurador, em hipótese alguma. Mas chegou um dado momento em que ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E é aí que Deus entra, irmãos, aleluia. É quando, irmãos, Deus, ele vê que nós estamos ali, irmãos, buscando a nossa origem, buscando os nossos princípios, aleluia. Enquanto ele estava sofrendo, ele perde as fazendas, ele perde o gado, ele perde os filhos, a mulher tenta influenciá-lo a abandonar, a amaldiçoar a Deus, e em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus ou aquilo que ele estava passando. A Bíblia diz, irmãos, que agora os amigos vêm também e o acusam de pecado, o acusam falsamente de pecado, e agora, irmãos, ele entra num lugar escuro, com o seu corpo cheio de chagas, com o seu corpo cheio de enfermidade, e agora ele entra nessa profundeza, nessa escuridão, no ápice do sofrimento. E acredito eu, irmãos, que quando Jó olha para suas chagas, olha para suas feridas, aqui ele já está apontando para Cristo, porque Jó é um tipo de Cristo, aleluia. E ali ele começa a dizer: maldito dia do meu nascimento. Em nenhum momento, irmãos, ele amaldiçoa Deus, em nenhum momento ele murmura contra Deus, em nenhum momento ele dirige uma palavra sequer de ofensa contra Deus. E quando a Bíblia diz que Jó começa a falar assim: por que minha mãe não me abortou? Por que no dia que eu tive fome, ao invés dela me dar de mamar, por que ela não me deixou morrer de fome? Leia o livro de Jó, está tudo lá escrito. E a Bíblia diz que ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, e ali ele começa, irmãos, a buscar respostas acerca da sua própria identidade, acerca de si mesmo. E agora Jó começa a ter uma crise existencial. Ele começa a entrar numa crise profunda, irmãos, de identidade, uma crise profunda existencial. E é neste momento, irmãos, que Deus entra para revelar quem Ele é, aleluia. Note, irmãos, que Ele não atribui o mal a Deus, Ele não fala mal de Deus, Ele não questiona Deus. Ele tem uma crise existencial. Lembra na cruz do Calvário, quando Jesus foi lançado naquela cruz, e Jesus, o nosso Senhor, que sempre ensinou todo mundo a chamar Deus de Pai, mas na cruz ele não chama Deus de Pai. Ele braga daquela cruz, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras traduções está: Deus meu, por que me abandonaste? E a palavra original diz assim: Lama lama sabachthani. Foi essas palavras que Jesus, ele bradou na cruz, porque no momento do seu ápice, do seu sofrimento, aleluia, quando ele relata: a ti entrego o meu espírito, quando ele diz Deus meu, ele está dizendo: eu preciso de um Salvador, irmãos, um Salvador da humanidade. Ele morreu em nosso lugar, aleluia. Ele foi ali lançado em nosso lugar no madeiro, e ele bradou dizendo: Deus meu, ou seja, eu preciso de um Salvador. Ele ser um Salvador da humanidade. Ele se colocou em nosso lugar, irmãos, de uma tal maneira, aleluia, que você não pode imaginar, nós não podemos imaginar. A Bíblia diz que nós nunca vamos saber o preço que foi pago naquela cruz.
mas nós temos uma ideia de que a redenção, ela precisa ser recíproca, ou seja, você precisa responder a este ato de redenção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Santo é o teu nome, para Jesus. sempre. Aleluia. Precisamos responder, irmãos, a este ato de redenção de Cristo na cruz. E quando nós olhamos para a vida de Jó, ele não disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ainda não tinha ainda a ideia de um Salvador. Mas quando ele começa, irmãos, a amaldiçoar o dia do seu nascimento, quando ele começa a declarar uma crise de identidade, uma crise existencial, é aí que o socorro chega. Deus chega exatamente nessa hora para mostrar para Jó quem ele é. Sabe por quê? Porque a nossa identidade, ela se revela em Deus. É em Deus, não é em nós mesmos. E sabe qual que é a resposta que Deus dá para Jó? Quando Jó indaga o dia do seu nascimento: por que eu não morri? Por que minha mãe não me abortou? Por que eu cheguei até aqui? Deus responde Jó, irmãos, com 70 perguntas científicas. Aleluia. Aleluia. Deus é tremendo. Olha a forma que Deus responde as questões de Jó. Quando ele fala: por que minha mãe não me abortou? Por que ao invés da me dar de mamar, não me deixou morrer de fome? Deus aparece para Jó e declara assim: onde você estava, Jó? Aleluia. Aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Deus é soberano. Aleluia. Olha que o homem estava na lama, hein? Ele estava vivendo o maior caos da sua história. Mas Deus, Ele está mais interessado, irmãos, em forjar o nosso caráter. Ele está mais interessado em revelar a sua glória, a sua majestade, a sua soberania a nós, do que nos tirar, irmãos, do cativeiro. Porque para Deus nos tirar do cativeiro, basta Ele fazer isso aqui, irmãos. Deus, Ele não tem problema com nada. Deus não se surpreende com nada, aleluia. Para Deus nada é impossível. Para virar o cativeiro, Ele faz isso, irmãos, em milésimos de segundo. Só que o maior interesse de Deus é revelar a sua glória em nós, aleluia. Então aqui está a resposta: porque o justo sofre. Quando ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, e era de ouvir falar. Talvez a tradição da família, talvez o que foi passado de descendência, de geração para geração. Mas Deus não quer que você o conheça só de ouvir falar, mas Ele quer que os seus olhos vejam Ele, e que você possa contemplá-lo. E foi isso que Deus fez com Jó. Deus chega a Jó e diz assim: Jó, mas onde você estava quando eu criei as estrelas? Aleluia. Jó, onde você estava quando eu separei as constelações do céu? Eu separei a ursa maior da ursa menor. Jó, onde você estava, Jó? E ele começa a fazer mais de 70 perguntas acerca da criação. Ele pergunta assim: Jó, por acaso você sabe quando a cabra ela vai parir ou vai dar à luz? Jó, por acaso você sabe
criação. Então Deus vai falando com Jó, e Jó vai ficando pequenininho, irmãos, vai ficando pequenininho. Jó vai ficando ali, irmãos, cada vez menor diante da grandeza do nosso Deus. Aleluia. E não é tremendo isso? Quando Jó ouve essas palavras, ele vê Deus através da criação. É tremendo porque o salmista ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. O sofrimento vem, irmãos, para que você olhe para a criação, para que você olhe para a grandeza de Deus. Aleluia. Tem propósito. O sofrimento de Jó teve propósito na vida dele, porque logo em seguida, irmãos, quando Jó declarou: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos te veem, não porque ele viu Deus, mas ele viu a grandeza da criação. Aleluia. Ele viu o poder de Deus, ele viu a soberania de Deus, ele viu que verdadeiramente o dono do universo, aleluia, aquele que está com as rédeas do universo, com o controle do universo nas mãos, é aquele que muda a história, muda o cenário, muda o cativeiro, restitui todas as coisas. Aleluia. Para que Deus mudasse o cativeiro de Jó, Jó precisava primeiro conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de ver com seus próprios olhos, ou seja, ter uma experiência pessoal. Aleluia. Deus permite o sofrimento na vida do justo, para que esse mesmo tenha uma experiência pessoal com Deus. Porque a experiência que Jó teve, só ele poderia ter, mais ninguém. Aleluia. Então não adianta eu conhecer Deus de ouvir falar, não adianta eu conhecer Deus através da experiência do pastor, da pastora, da missionária, do presbítero, dos irmãos. Não. Deus, ele quer promover uma experiência pessoal, para que você possa enxergá-lo, ver como ele realmente é. Aleluia. E é tremendo, irmãos, que após essas perguntas, Jó fica sem palavras. E sabe o que acontece? Diante da grandeza de Deus, o nosso sofrimento fica pequenininho. Por maior que pareça, por maior que seja. Jó foi afetado em todas as áreas da sua vida. Ele foi afetado nas finanças, ele foi afetado na família, ele foi afetado nas amizades, ele foi afetado na saúde. Em todas as áreas que abrangem a nossa vida, Jó, ele se viu ali, irmãos, em extremo sofrimento. Um homem que por onde ele passava, ele era reverenciado por causa da sua conduta. A Bíblia diz, irmãos, que por onde ele passava, tanto os velhos quanto os jovens, nas praças, reverenciavam ele, porque ele era um homem bem-sucedido, era um homem de conduta reta, era alguém que passava e as pessoas admiravam. E um dia, irmãos, do nada, da noite para o dia, ele perde tudo. E isso, irmãos, mostra que não importa o que o justo venha a sofrer, aleluia. O que importa é que ele permaneça crendo e confiando em Deus. Porque você pode perder tudo. Você pode perder os bens, você pode perder um ente querido, você pode perder uma parcela da sua saúde, mas você não pode perder Deus. E Deus ninguém pode arrancar de você. Sabia disso? Então, essa é a moral da história de Jó. Ele perde tudo,
mas ele nunca perdeu o seu Deus, aleluia. Ele perde tudo, mas ele nunca perdeu a sua fé, glória a Deus. Ele perde tudo, aleluia, mas em nenhum momento, irmãos, Deus recuou, virou as costas para ele. Sabe por quê? Deus estava no controle daquele sofrimento. Deus falou para o adversário: você vai até aqui, ó. Você pode tirar tudo que ele tem, mas você não toca na vida dele. Isso é controle. Aleluia. O sofrimento, irmãos, ele não vem para nos matar. Ele vem para nos fortalecer. Aleluia. Ele vem para nos ensinar, para promover experiências sobrenaturais. Experiências extraordinárias. Para que você conheça Deus. Como que nós vamos, irmãos, entrar no céu, num lugar onde Deus habita sem conhecê-lo? Não tem como. Você não entra na casa de uma pessoa sem conhecer, sem ser convidado. Precisa conhecer para aquela pessoa abrir a porta e dizer: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora muitos estão almejando o céu, desejando o céu, sem ao menos querer conhecer a Deus. E o que a Bíblia diz? Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o que a Bíblia diz lá em João 17? Que a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Conhecer ao único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o sentido das nossas vidas, irmãos, é conhecer a Deus. Mas não de ouvir falar, mas os seus olhos contemplar, aleluia, a grandeza, a glória dele. Foi assim com Jó. E olha só a resposta de Jó diante das perguntas de Deus. É que não dá tempo da gente ler, né? Mas Deus é tremendo, irmãos. Aleluia. Espírito Santo de Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. É um livro tremendo, esse livro. É um livro maravilhoso. Glória a Deus. Eu vou ler um pedacinho aqui só para você ficar com o seu coração mais cheio ainda de fé. Porque a palavra faz isso, irmãos. Ela produz fé no nosso coração. Aleluia. Deus responde a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem me pôs as medidas? E se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da mar? Quem colocou limite ao mar? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando ele tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? Olha só. Até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Deus vai falando, irmão, sobre a criação. Deus vai falando. Olha o que ele diz aqui: a chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas por orvalho? De que ventre sai o gelo? E quem gerou a geada do céu, irmãos? Olha só quantas perguntas gloriosas. Ele responde Jó com perguntas. Aleluia. Esse Deus é tremendo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Você já pensou, irmãos? Quem ensinou o João de Barro a fazer a sua casa? Alguém ensinou? Quem ensinou as formigas a armazenar alimento, irmãos, para o inverno?
Criador de todas as coisas. Então, quando nós olhamos, olha só, enquanto Jó está tendo uma crise de identidade, quando ele está tendo uma crise ali, irmãos, de personalidade, Deus está apresentando para ele a grandeza da natureza, aquilo que Deus preparou antes de criar o homem. É por isso que ele pergunta: onde você estava, Jó? Você não havia nem sido criado, e eu já havia criado todas essas coisas. Aleluia. E Jó, ele fica tão maravilhado com a resposta de Deus, que são perguntas. E aí ele diz: agora sim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso é fé, irmãos. Agora sim, bem sei eu. Ele está falando: agora eu sei. Não ouvi falar, não foi a experiência do outro, não foi o testemunho do outro, mas é a minha experiência. Eu estou vendo Deus através da sua criação. Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Tudo que Deus pensa, tudo que Ele quer, acontece, irmãos. Sabia disso? A Bíblia diz que dele é o querer e dele é o efetuar. Então Deus, Ele quer e Ele efetua. Aquilo que Ele fala, Ele faz. Não há, irmãos, nada em Deus que não seja coerente. Aleluia. Ele é coerente com a sua palavra. Deus faz tudo o que Ele fala. Aleluia. Você só precisa crer. Glória a Deus. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Ele está falando dele mesmo. Aí ele diz: por isso relatei o que não entendi. O que Jó relatou? Porque eu não morri? Porque minha mãe me abortou? Por que eu nasci? Ele relatou aquilo que ele não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis. Coisas sem entendimento. E tu me ensinarás. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pó e cinza, irmãos, é o que nós somos. Essa é a nossa estrutura. Aleluia! Somos pó e cinza. Deus poderoso. Diante deste Deus grandioso, glorioso. Mas mesmo, irmãos, tendo essa estrutura de pó e cinza, a Bíblia diz que Ele se compadece de nós. Assim como um filho como um pai se compadece dos filhos, assim Ele se compadece de nós. E Ele lança para longe de nós as nossas transgressões. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Toda a natureza obedece a Deus. Toda a natureza anda, irmãos, alinhada, em harmonia, como uma orquestra extremamente afinada para adorar e glorificar a Deus. Nós somos os únicos seres na terra, criação de Deus, que desafina essa orquestra, sabia? Porque não cremos, muitas vezes, não damos muito crédito à palavra, não nos interessamos em conhecê-lo, muitas vezes não obedecemos, muitas vezes damos mais lugar para a nossa vontade, o nosso querer, as nossas indagações. Toda a natureza obedece a Deus, irmãos. Sabe por que você pode crer na fidelidade de Deus? Não porque somente eu estou pregando falando que Deus é fiel, mas porque a cada amanhecer o sol está lá.
sabe que vai estar lá, que não mudou. Essa é a fidelidade de Deus, irmãos. Deus não muda. Aleluia. Deus é fiel, porque Ele é imutável. Glória a Deus. Independente, irmãos, da criação estar ou não agradando a Deus, a natureza, aleluia, tudo que Ele criou, o sol, a lua, as estrelas, os mares, os animais, irmãos, tudo que faz parte da criação obedece o seu Criador, aleluia. Mas somente o homem que é regenerado, que é nascido de novo, aleluia, somente esse é capaz de amá-lo, reverenciá-lo e temê-lo, aleluia. Nós somos falhos de natureza, sim, mas o Senhor Jesus nos garantiu uma regeneração através do Espírito, um novo nascimento, uma nova criatura, um novo tipo de gente, alguém com a mente de Cristo, aleluia, alguém regenerado, alguém que conhece a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, dos seus olhos contemplá-lo, assim como Jesus foi também, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que após o arrependimento de Jó, porque ele viu que ele relatou daquilo que não conhecia, não sabia, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e lhe deu em dobro tudo quanto antes possuía. Aleluia. E nós estamos diante desse Deus, irmãos, o Deus de restauração, o Deus de restituição, o Deus que pode mudar a tua sorte, o teu cativeiro, a tua situação num piscar de olhos. E não só isso, todos aqueles que outrora estavam, irmãos, rejeitando e desprezando a Jó, agora vem a Ele com presentes, aleluia, com presentes. Deus restitui tudo, irmãos, tudo que foi perdido. Esse é o nosso Deus. Então nós, irmãos, precisamos nos humilhar cada vez mais, no pó e na cinza, aleluia, nos arrepender cada vez mais, irmãos, aos pés de Jesus, diante desse Deus, aleluia, e compreender que não há sofrimento que Ele não possa cessar, que não há sofrimento, dor, angústia, tribulação que possa ser maior do que o nosso Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que essa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação que nós passamos, não pode ser comparada à glória que nos há de ser revelada. Paulo fala essa palavra, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Paulo também diz, irmãos, que todo o nosso sofrimento, ele se tornará num peso muito excelente de glória, aleluia. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a revelação da glória de Deus, tudo é para revelar quem Ele é, aleluia. Através de nós, a minha identidade, a sua identidade é revelada em Cristo, aleluia. Quer saber quem você é? Olhe para Cristo. Quer saber qual a sua identidade? A sua identidade original, o plano original que Deus tem para você? Olhe para Cristo, aleluia. E aí você vai se encontrar. E nunca mais você terá uma crise existencial, aleluia. Porque você entende que você nasceu para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus, aleluia. Você tem sido sustentado por Ele para que a glória dele se manifeste na sua vida. Amém? Aleluia. Então que nessa noite, irmãos, você possa fazer repousar essa palavra
agindo na sua vida. Não somatize o sofrimento. Não aumente a sua dor, aleluia. Mas creia e descanse naquele que pode todas as coisas. Naquele que muda a história, muda o cativeiro. Amém? Glória a Deus. E assim agradeço, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Assim, Deus, como Jó, ele foi provado e aprovado também, Deus, em nome de Jesus Cristo. E há um testemunho grande, Deus, da parte do Senhor, Deus, para a vida de Jó.
Assim também, Pai, será conosco também, nos dá essa sabedoria, nos dá estrutura, Deus, nos dá condições, Deus, para suportar os dias maus, Deus, pois vivemos mais dias maus do que dias bons, mas em tudo isso somos mais do que vencedores, Deus. Eu apresento nesta noite mais uma vez, Pai, esta igreja ao Senhor, as vidas que estão aqui nesta noite, Deus, para que o Senhor venha, Deus, também, assim como o Senhor foi na vida de Jó, Pai, seja também em nossas vidas, Deus, pois eu declaro nesta noite que a vitória é nossa, através da poderosa e santa palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite, Pai. Pai, nos leva de volta para a nossa casa, Deus, nos dá uma noite de descanso, uma terça-feira com paz, alegria, Deus, e amanhã estaremos ali para o Senhor nascer também, Deus, cultuando ao Senhor em espírito e verdade. Abençoe, Deus, as nossas vidas, Deus, que tenha abençoado, Pai. Abençoe o culto de amanhã, Deus, ali com o nosso pastor exige ali no Senhor na frente. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Irmãos sabem que a pastora Paula quarta-feira vai viajar para a Bahia, né? Eu volto só na